E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro, do PET de Engenharia Elétrica da UFRN. E hoje eu vou resolver a questão de número 12 do ENAD de Engenharia Elétrica de 2017. A questão começa dizendo o seguinte: de acordo com a lei de resfriamento dos corpos, a taxa de variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Considere que T em função de Tzinho é a temperatura do corpo em função do tempo, A é a temperatura do ambiente, Tzinho é o tempo e K é a constante de proporcionalidade. A questão começa nos informando que a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura e A, que é a temperatura do corpo. Devido a essa proporcionalidade, nós vamos adicionar uma constante chamada K, que a questão nos dá, e vamos adicionar esse sinal de negativo para informar que a temperatura em função do tempo diminui. Isso se deve à lei dos resfriamentos dos corpos feita por Newton. Nós vemos que isso formará uma EDO, uma equação diferencial ordinária, separável, pois a função t está separada da constante k. Então, nós podemos reescrevê-la dessa forma ao multiplicar os dois lados da equação por dt dividido por t menos a. Ela ficará da seguinte forma, com o infinitésimo dtzão do mesmo lado do tzão, que é a função que nós queremos descobrir, e, do outro lado, menos k dtzinho, que é a variável tempo. Nós vamos aplicar a integral indefinida em ambos os lados da equação e vamos resolver ela dessa forma. Nós temos que a integral de 1 sobre t menos a vai resultar no ln de t menos a. Não precisamos colocar o módulo, pois esse resultado sempre será positivo. E menos k integral dt, k é uma constante, então ele pode ser retirado da integral. E a integral de dt será o próprio t mais a constante de integração. Dessa forma, nós vamos elevar a exponencial ambos os lados aqui, e a exponencial será cortada com o ln. Então, terminaremos com isso daqui, exponencial de menos kt mais a constante zero. Devido às propriedades da exponencial, nós podemos separar esse exponencial aqui dessa seguinte forma. É de menos kt vezes exponencial de c0, que é outra constante, que nós chamaremos de c. Dessa forma, nós ficaremos com essa equação daqui. Nos resta, então, descobrir qual será o valor da constante c. Nós temos que, quando o valor t é igual a zero, nós vamos chamar isso de t de zero. E vamos ter exponencial de menos k vezes zero, vezes c, que é a constante que nós queremos descobrir, mais a. Como ficaremos com exponencial de menos k vezes zero, ou seja, exponencial de zero, que vai ser igual a 1, nós vamos ter que c é igual a t0 menos o a. Ao final, nós podemos concluir, resolvendo a equação diferencial, que a função t será dada por t de zero menos a, que será o valor da constante c, vezes a exponencial de menos kt mais a. Bem, essa foi a questão do ENAD de 2017 de Engenharia Elétrica, a questão de número 12.